Vamos abrir o texto sagrado? Livro dos Salmos. Nós vamos estudar a canção de número 139. Salmo 139. Quer você goste de estudar teologia ou não, é o que fazemos nos nossos cultos públicos todos os domingos. E toda vez que você abre a Bíblia, em casa para meditar, ou com um amigo para estudar, é o que você faz também, ao menos em alguma medida. Tecnicamente, teologia é o estudo de Deus. Mas o termo também pode ser traduzido, conforme o Dr. Alistair McGrath, por simplesmente uma conversa sobre Deus. E é do que precisamos, gente. Em todo o tempo, especialmente quando nos achamos cansados, tristes e abatidos. E por graça de Deus, é o que temos neste texto, no Salmo de número 139. Vamos ler a palavra de Deus? O salmista escreveu: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, e tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Senhor Deus, esta é a tua palavra.
E agora que nos achamos diante dela, nós oramos com o salmista. Sonda-nos neste momento. Vê se há em nós algum caminho mau. E por graça, guia-nos pelo caminho eterno. As crianças, os jovens e os adultos precisam da assistência de Teu Espírito. Eu que vou falar Tua palavra também o necessito. Por isso, assiste-nos, Espírito. Nos dá iluminação, nos dá concentração, reverência diante de Tua voz. E acima de tudo, transformação no coração. É o que te pedimos em nome de Jesus e para o louvor da glória dele. Amém. De acordo com o sobrescrito, este salmo é de Davi. E ele o entregou nas mãos do mestre de música. Ou seja, originalmente, este salmo era uma canção e devia ser cantada pela congregação de Israel. No entanto, embora esteja em linguagem poética, o conteúdo desta música é altamente teológico. O salmista canta aqui sobre a pessoa de Deus e seus atributos. Ao mesmo tempo, ele tem seus pés fincados na experiência humana, o que fica claro pela abundância de pronomes pessoais. Com isso, o poeta nos mostra que o estudo teológico é uma atividade altamente relevante. E talvez você se pergunte, onde está a relevância aqui, pastor? Ao que tudo indica, segundo os últimos versos, Davi compôs este salmo diante de uma visão perturbadora do mundo. O rei de Israel estava cercado por homens perversos, cruéis, maldosos. Ele estava cercado por gente que desprezava e se rebelava contra Deus. Esse era o mundo do salmista. E se formos honestos, este também é o nosso mundo. Por isso a pergunta para ele e para nós é: o que fazemos quando nos achamos decepcionados com este mundo? O que fazemos quando nos achamos frustrados neste mundo? O que fazemos quando temos medo deste mundo mau em que vivemos? Nós fazemos o que o salmista está fazendo aqui. Nós cantamos. Cantamos o quê, Renan? Nós cantamos uma boa música de teologia para o nosso Deus. O que significa? Ou como fazemos isso? Com a ajuda deste salmo, cantemos primeiro sobre o conhecimento do nosso Deus. O verso 1 funciona aqui como uma proposição, ou como a tese do salmista para a primeira estrofe. Ele escreve: Senhor, tu me sondas e me conheces. Não é, percebam, uma declaração meramente sobre a onisciência de Deus. Sim, Deus conhece tudo, sobre tudo o que criou. Mas a questão aqui não é esta. A questão aqui é: Senhor, tu me sondas. Tu me conheces. Davi está declarando, portanto, que o Senhor o penetra, o invade de tal maneira que nada fica fora ou além de seu conhecimento. Deus desce aos recônditos de seu coração e o resultado desta pesquisa é: Davi, eu te conheço completa e perfeitamente. Bem, o que Deus conhece sobre o salmista, sobre mim, sobre você, verso 2 ao verso 5. Sabes quando me sento e quando me levanto.
De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Sabes quando me levanto e sabes quando me sento. Deus conhece a vida íntima do salmista. Observas o meu andar e conhece todos os meus caminhos. Deus conhece a vida pública do salmista. De longe conhece os meus pensamentos e a palavra ainda nem chegou à minha língua e tu a conheces, Senhor. Deus conhece os anseios, os receios, os temores, as ansiedades do salmista. Tu me cercas por todos os lados e pões tua mão sobre mim. Deus conhece as necessidades de Davi e por isso guarda com cuidado especial. Esse é o conhecimento de Deus. Mas e a resposta de Davi? Qual é? Verso 6. Diante do conhecimento de Deus, Davi exclama: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. O salmista foi tomado por um santo espanto. Em vez de se revoltar contra Deus, porque Deus o conhece perfeitamente, em vez de competir com Deus para ver quem conhece mais, diante do conhecimento de Deus, o salmista apenas se prostra em adoração, gente. É uma música para a alma cansada. Vocês conseguem ouvir? Deus não só conhece tudo sobre tudo o que criou, não apenas conhece as bilhões de pessoas que vivem neste planeta, não, de maneira muito especial, Deus também conhece a mim, conhece a você. Foi o que Jesus disse a Natanael. João escreve: Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já o tinha visto debaixo da figueira. Mais tarde, no mesmo evangelho, Jesus ainda diria: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Sim, Deus conhece você, ovelha de Cristo. Ele sabe o que se passa em sua casa por trás das portas fechadas. Ele sabe o que se passa no seu trabalho quando ninguém mais vê. Ele sabe o que perturba a sua mente, o que aperta o seu coração, mesmo que você jamais diga uma só palavra. E sabe o que é melhor? Ele se coloca do teu lado. Ele está do meu lado. O Senhor põe sua mão sobre nós. Pense nisso. Por pura graça e para a glória de Jesus, Ele põe sua mão sobre nós, porque nós lhe somos preciosos. É o que precisamos cantar nesta manhã. Se estamos aflitos, cantemos com Jó: Senhor, Tu conheces o meu caminho. Se estamos fracos na fé, cantemos com o salmista: Senhor, Tu sabes da minha estrutura. Se temos dúvidas e incertezas, cantemos com Pedro: Senhor Jesus, Tu sabes que te amo. Deus conhece você.
Cantemos, portanto, sobre este conhecimento, irmãos. Em segundo lugar, cantemos sobre a presença de Deus. Outra vez, o salmista começa com uma proposição. Verso de número 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? É possível? Alguém pode pensar que o salmista está levantando a possibilidade. Quem sabe eu consigo? Quem sabe eu posso fugir da face do Senhor? Mas não. Esta não é a questão. As perguntas aqui são retóricas e elas exigem um sonoro não. Não é possível se ausentar do Espírito. Não é possível fugir da presença de Deus. Por que não, pastor? É porque Deus está presente em todos os lugares. Você duvida? A prova vem entre os versos 8 e 12. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Céu e abismo é um contraste, por meio do qual o salmista nos lembra que Deus está presente nas maiores alturas e nos mais profundos abismos da criação. Confins dos mares é um merisma que traduz a ideia do Ocidente ao Oriente, ou seja, de um lado a outro do planeta, Deus está presente. Trevas e luz é outro contraste, ao menos para mim, para você, parecem-nos coisas diferentes, mas não para o Senhor. Segundo o que lemos, trevas e luz são a mesma coisa para o nosso Deus. Ele está presente em um, bem como no outro. Se é assim, gente, por que tentar fugir? Mas é o que fazemos. Como Adão e Eva, por nossos próprios pecados, nós tentamos nos esconder de Deus por trás de árvores. Como Jonas, por nossa desobediência, nós tomamos direções erradas na vida. Como a mulher samaritana, por vergonha, por vezes preferimos tirar água do poço ao meio-dia, quando ninguém mais está por lá. É o seu caso? Você veio ao culto nesta manhã pensando em se esconder de alguém? Você tem vivido para se esconder por trás das muitas horas de trabalho? Do acúmulo de atividade na igreja? Por trás dos muitos hobbies que acumula? Não vai dar, gente. Eu e você não conseguimos nos ausentar da presença do Espírito. Nós estamos sempre perante a face do nosso Deus. Então pare de tentar. Pare de correr dele. Pare de tentar fugir. Deus facilmente encontrou Adão e Eva por trás dos arbustos.
Deus fielmente encontrou Jonas no fundo do oceano. Graciosamente, Jesus encontrou a mulher samaritana no poço de Jacó e ainda lhe prometeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para a vida eterna. E se Deus está presente em todos os lugares, inclusive na escuridão, nós não precisamos ter medo. Crianças, as crianças que estão conosco, olhem para mim. Muito bem, gostei. Vocês têm medo do escuro? Um pouquinho, né? Muito. Por que é que nós temos medo do escuro? Por que é que vocês têm medo do escuro? É porque vocês não conseguem enxergar tão bem? Ou é porque vocês acham que monstros, demogorgons vão surgir da escuridão? Não! Eu e vocês não precisamos ter medo da escuridão. Por quê, Davi? Porque Deus está com a gente. Deus está com o seu povo o tempo todo e em todos os lugares da criação, gente. Não há o que temer, crianças. Jesus vê vocês o tempo todo. Jesus está com vocês, até na hora quando vocês se deitam para dormir. Vocês nunca estão sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Deus está conosco. Amém, gente? Cantemos sobre o conhecimento, sobre a presença de Deus. Em terceiro lugar, cantemos sobre o poder do nosso Deus. Verso 13. Davi canta: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Pela terceira vez, ele abre a estrofe com uma tese, com uma proposição. Qual é, gente? Eu sou obra das mãos de Deus. Deus me fez. Deus me teceu no ventre da minha mãe. Como aconteceu? Versos 14, 15 e 16. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. O salmista e todos nós fomos feitos de modo assombrosamente maravilhoso por Deus. A concepção de um bebê é uma maravilha de Deus. O pastor Eugênio Peterson escreveu: ao testemunhar o nascimento de uma criança, nós não calculamos, apenas nos maravilhamos. Foi o caso para Davi, segundo cantou, longe dos olhos humanos, no oculto e nas profundezas, Deus teceu, cingiu, viu sua forma ainda lá atrás e colocou todos os seus ossos no devido lugar. O seu poder.
Mais do que formar o salmista, Davi nos diz que Deus escreveu, programou todos os dias de sua vida por seu poder. Diante disso, ele responde, versos 17 e 18. E preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. É uma música, gente. Diante do poder de Deus que o criou, e diante do poder de Deus que cuida de todos os dias de sua vida, o salmista irrompe em uma música. É o que nós deveríamos fazer mais. Por vezes ficamos preocupados com o nosso corpo, não é verdade? Crianças e adultos dizem coisas do tipo: eu queria ser mais alto, queria ser mais baixo, eu queria ser mais magro, eu queria ser mais forte, eu queria ser branco, eu queria ser negro, eu queria ter o cabelo liso, eu queria ter o cabelo encaracolado, eu queria. Mas será que paramos para ouvir o que está sendo cantado aqui? Deus me formou, Deus te formou, adolescente, de modo assombrosamente maravilhoso. Não há nada insignificante no nosso corpo. Deus nos fez para a sua glória e não para nós. E os nossos corpos, exatamente como são, glorificam a Deus por serem obras maravilhosas de suas mãos. Ele nos fez. Em outros momentos, nós podemos ficar perturbados com o propósito da nossa existência. Crianças geralmente perguntam: pai, mãe, como é que eu fui feito? E essa resposta é extremamente complicada de se dar dependendo da idade. Deus nos ajude. Mas saibam vocês, crianças, que os adultos ficam às vezes muito mais perturbados com outras perguntas. Eles não pensam tanto no como fui feito, eles pensam mais em por que fui feito. Onde é que eu me encaixo nesse mundo? Para que existo mesmo? Veja, nesta canção nós temos uma resposta. Segundo o poeta, tu, ó Deus, me formaste o interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Tu. Percebam isso. Você não é resultado meramente da relação sexual entre um homem e uma mulher. Você é resultado muito mais da ação poderosa de Deus. Quer tenha sido planejado ou não por seus pais, Deus o formou no ventre de sua mãe. Quer você conheça ou não seu pai biológico, Deus, o Pai Celestial, conhece você plenamente. Nosso nascimento nunca será um erro da perspectiva divina. Nós nascemos por obra de Deus e para a glória de Deus. Se não nos preocupamos tanto com o passado, porque Deus nos criou, por vezes nos preocupamos com o futuro. O que será de nós?
Perguntamos: onde eu vou morar? Com quem vou me casar? Que curso vou estudar? Será que eu serei capaz de sustentar minha casa? Vou me recuperar desta doença? Será que vou me levantar desta queda? Irmão, escute esta música. Todos os nossos dias, foram escritos no livro de Deus. Isso aqui não é fatalismo, não. Isso aqui é uma música sobre a providência divina. Deus não só nos formou no ventre da nossa mãe, Ele também planejou, escreveu, programou todos os dias da nossa vida, de modo que Ele está trabalhando ativamente para que todos glorifiquem o nome de seu Filho. Nós não fomos abandonados. Fomos feitos pela mão de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Você crê nisso, irmão? Então, seja qual for a situação que enfrenta nesta manhã, lembre-se, nós não precisamos entender tudo o que está nos acontecendo no presente. Nem podemos dominar tudo o que vai nos acontecer no futuro. É verdade. Não é verdade porque você acha, não é verdade porque te disseram, é verdade porque está na palavra. O salmista está nos dizendo isso. Os teus pensamentos, Senhor, são grandes demais. A soma dos teus pensamentos é pesada demais sobre mim. Sabe o que significa? Que Deus e vocês e eu somos diferentes. Deus é pesado em glória. E seus planos sempre estarão para além do que podemos conhecer plenamente. Então não se desespere porque você não entende tudo. Não paralise de medo porque você não sabe do que vai acontecer. É assim mesmo. Mas o que sabemos deve nos fazer prosseguir. Nosso Deus é bom. Ele é poderoso, plenamente confiável. Nele nós podemos descansar em todo o tempo. Ele cuidou do teu nascimento. Ele cuidará de todos os teus dias, até que você esteja pronto para se encontrar com Ele. Descanse em paz, irmão. Deus é poderoso e Ele cuidará de seus filhos. Cantemos sobre o conhecimento do nosso Deus, sobre a presença do nosso Deus, sobre o poder do nosso Deus. E para terminar, cantemos sobre a santidade do nosso Deus. Verso 19 ao 22. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Isso está na sua Bíblia?
é de nos levar a perguntar o que aconteceu com a música do salmista. Como é que o poeta pode descer dos atributos de Deus, conhecimento, presença, poder, para o ódio e desprezo pelos homens? Entenda uma coisa, Davi não mudou o tom, nem muito menos abriu mão de seu tema. Aqui nesta quarta estrofe, por meio de uma música imprecatória, ou seja, de condenação, o salmista está cantando sobre a santidade de Deus. Deus é santo e odeia o pecado. O salmista sabe disso e com razão se coloca do lado do seu Deus. Ele olha para os violentos, ele olha para os perversos, ele olha para os blasfemos, ele olha para os rebeldes, ele olha para aqueles que desprezam o Senhor e justamente ele ora a Deus, pedindo por justiça. E então, antes de descer as cortinas desta bela canção teológica, o salmista para e, reconhecendo a maldade de seu próprio coração agora, ele pede ao Senhor, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É mais ou menos o que fez Isaías em sua profecia. Depois de pronunciar muitos ais contra os homens e mulheres de sua época, homens e mulheres pecadores, o profeta, enfim, proclama um ai contra si mesmo. Ele disse no capítulo 6, verso 5, ai de mim, eu estou perdido. Por quê? Porque eu também sou um homem de lábios impuros. E eu também habito no meio de um povo de lábios impuros. E o problema é, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Já tivemos esta visão, irmãos? Do Senhor dos Exércitos assentado num alto e sublime trono, cercado por santos anjos que cobrem os olhos diante da santidade do Senhor. Melhor ainda, temos visto regularmente a santidade de Deus nas Escrituras. Essa pergunta é importante porque geralmente nós somos rápidos para ver o mal na vida do outro. E somos bastante lentos para ver o mal na nossa própria vida. Sim, queridos. Precisamos denunciar o mal no mundo. Precisamos combater o mal no meio da igreja, mas não podemos esquecer de fazer esta oração. Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. E então guia-me pelo caminho eterno. É uma oração por santificação. E sem sombra de dúvida, esta deveria ser nossa meta número 1 para 2026. Quer você passe no concurso ou não, quer você case ou não,
Quer você suba no trabalho ou não, quer você tenha filhos ou não, esta é a meta número 1 do crente. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, Senhor, santifica-me. Ajuda-me a vencer os meus pecados. Ajuda-me a crescer em piedade. Ajuda-me a amar mais a Tua palavra. Ajuda-me a viver mais como a Tua palavra. E então depois, irmão, depois desta oração pessoal, nos juntemos ao salmista e cantemos e oremos pela justiça de Deus no mundo. Se você não sabe, há 30 trechos imprecatórios só nos Salmos. E há vários outros no Novo Testamento. Para ficar com alguns, em Gálatas 1, Paulo deseja a condenação dos falsos pregadores. Que eles sejam anátemas, se lembram disso? Em Apocalipse capítulo 6, os mártires, os crentes que se acham na glória, vendo o desenrolar da história da redenção, clamam a Deus: até quando, Senhor? Até quando não julgarás nem vingarás os nossos inimigos? Jesus nunca faria isso. Tenha coragem, volte para casa e leia Mateus 23. Você vai encontrar dezenas de ais contra fariseus e escribas. É o que faremos também, queridos, se os nossos olhos de verdade contemplaram a santidade de Deus. Porque Deus é santo, nós não podemos tolerar o mal. Porque Deus é santo, nós precisamos combatê-lo no coração e buscar a Deus por justiça e santidade no mundo, que o Senhor faça justiça. Que o mal tenha um fim entre nós. E o Senhor o leve à derrota por completo. E para além de orar e buscar a justiça, porque há maldade no mundo, e porque Deus é santo, nós precisamos pregar o Evangelho. Você já ouviu aquela história que Deus odeia o pecado e ama o pecador? Não faz sentido. Não faz sentido. E eu explico por quê. O pecado não é uma coisa abstrata. Nem é realizado pelas aranhas ou por esses cachorros que eu amo tanto. O pecado é algo concreto. E ele é perpetrado por pecadores. Por isso, no dia do juízo, quando a ira de Deus cair, vai cair sobre pecadores. Homens e mulheres que se rebelaram contra Deus e nunca se arrependeram diante dele. É por isso que pregamos o Evangelho, gente. A santidade de Deus exige que os pecadores sejam punidos. Pregar o Evangelho não é só dizer às pessoas que Deus as ama. Pregar o Evangelho é também dizer às pessoas que elas são pecadoras e que por causa disso se acham sob o poder da condenação eterna.
Pregar o Evangelho é levá-las à consciência do pecado. Por obra do Espírito, levá-las a sentir o peso da condenação. E então, quando elas se acham desesperadas por suas próprias vidas, nós aparecemos com a mensagem sobre o que Cristo fez por elas na cruz. Não há boa notícia sem má notícia. Não há salvação sem condenação. Não há redentor sem pecador. Vocês, nós somos pecadores. E se não fosse a obra de Cristo na cruz, nós seríamos justamente punidos, porque Deus é santo. A nossa sorte, a nossa alegria, a nossa salvação está no fato de que Deus enviou seu Filho ao mundo. E este sim foi o único homem que jamais pecou, homem reto, justo, santo. Ele foi à cruz, não porque merecia juízo. Ele foi à cruz para tomar o juízo de Deus no nosso lugar. Naquele dia, a justiça de Cristo nos foi transferida e os nossos pecados lhe foram imputados. De modo que quando a ira de Deus caiu sobre o Calvário, ela atingiu a Cristo. E sob os braços de Cristo, os pecadores eleitos e arrependidos foram poupados, perdoados, salvos, não do diabo, salvos da ira divina que há de vir. Já aconteceu com você? Você já foi salvo por graça de Deus e mediante a fé na obra de Cristo. O que nos resta agora, irmãos? Um jovem rei assumiu o trono de seu pai e imediatamente ele chamou uma reunião com seus conselheiros. Entre eles estavam servos de seu pai e amigos de infância, ele conhecia todos. Quando ele apontou na porta da sala de reunião, todos ficaram de pé em respeito e logo ele disse: por que vocês estão fazendo isso? Eu não sou Deus. Eu sou apenas um de vocês, na posição de rei. Entre eles havia um crente piedoso. E este homem lhe disse: falaste bem, majestade. Não és Deus. Pois se fosse, não estaríamos de pé. Estaríamos de joelhos com o rosto em terra, aterrados ante a tua santidade. Você sabe, você conhece o Deus que diz adorar. Se nós o conhecemos, por que estamos tão orgulhosos de nós mesmos? Por que estamos de pé na presença dele como se fôssemos iguais a ele? Não há democracia neste relacionamento. Lembre-se, é uma monarquia. Ele é rei. Nós somos súditos. A grande diferença é que este rei não abusa de seu povo, não usa seu povo. Ele se entrega para salvar seu povo. Então vamos adorá-lo neste ano, irmãos, mais do que fizemos no ano passado. Vamos adorá-lo porque ele nos conhece perfeitamente.
Vamos adorá-lo porque Ele está presente conosco em todo o tempo, em todos os momentos. Vamos adorá-lo porque Ele é poderoso para nos criar e para cuidar de todos os nossos dias. Vamos adorá-lo porque Ele é santo e um dia julgará o mundo. Vamos adorá-lo acima de tudo, porque apesar de sermos pecadores, este Rei nos salvou, nos comprou para si por meio de seu sangue. Curve a sua cabeça comigo. Feche os seus olhos e consagre-se ao seu Deus.